e eterno Pai, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos agradecidos, Pai, pela oportunidade, Senhor. E como o hino que nós cantamos, Senhor, estávamos perdidos, sem valor, ali jogado no mundo, Senhor. Mas o Senhor, com seu grande amor e de misericórdia, usou de compaixão, Senhor. Nos tirou, Senhor Deus, do lamaçal do pecado e nos trouxe aqui em lugares celestiais. Ó Deus, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Deus, e os nossos corações se alegram quando louvamos, Senhor. Quando dizemos que o Senhor é bom, ó Pai, porque nós, ó Deus, nós podemos usufruir desta bondade, Pai. Quando dizemos que o Senhor é misericordioso, é porque sentimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Por isso te agradecemos pela Sua graça, pela Sua misericórdia e pelo Teu perdão, Senhor. Ó querido Deus, e nesta noite, Pai, usa este humilde servo apenas como uma ferramenta em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que eu sirva como um garçom nesta noite, Pai, trazendo o alimento que o Senhor já preparou para a Tua noiva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle deste altar, Pai, deste púlpito, destes lábios, destes pensamentos, dessas atitudes, Pai. Perdoa as nossas negligências, nossos pecados, as nossas muitas falhas, Senhor, que cometemos, às vezes inconsciente, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, se te ferimos com palavras, com pensamentos, mas tenha liberdade no nosso meio nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Eu ainda estou melhorando da minha garganta, por isso nesta noite eu vou procurar ser bem calmo. Eu sempre falo isso, né, irmão? Mas a gente tem que se corrigir e se policiar às vezes, né? Quero ler com vocês Mateus capítulo 7, versículo 24. Hoje, pela parte da tarde, nós iniciamos um programa de rádio ali em Paulo Bento, na Rádio Paulo Bento 105.9. Daqui mais uns meses, eles vão mudar a rede lá para 109.5 e essa rádio estará tocando aqui em Erechim. Ela terá mais, como é que diz? Mais força, né? Mais potência. Então ela vai vir para esse lado aqui também. E é um meio de nós trazermos e pregar a palavra de Deus, né? Então, todos os sábados, a partir das 15 horas às 16, nós teremos este programa de rádio ali. E você lembre de se conectar e compartilhar com seus irmãos, ou melhor, com seus familiares, com seus vizinhos. E é um meio de nós levarmos a palavra de Deus no lar de cada um, né? Não esqueça disso então, tá? São Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica,
será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho nesta noite a respeito de uma vida consagrada e separada para Deus. Muitas vezes estas escrituras e até mesmo as palavras são proferidas para os pastores, né? Para os obreiros, de viver uma vida consagrada. Mas o profeta, na mensagem Todos os Dias, ele disse que todo cristão, ele deve levar uma vida de oração, de jejum, de consagração, de leitura. Ele chega a dizer em uma de suas mensagens, ele chega a dizer: não deixe de ler a sua Bíblia. Fizeram uma pergunta para ele: irmão Branham, como devo eu fazer para me aproximar do amor de Deus, para me aproximar do Espírito Santo? A resposta dele foi bem simples e bem objetiva: leia a sua Bíblia e ore. Você pode notar que o profeta, ele nunca censurou, vamos dizer assim, as pessoas a terem uma vida de 40 dias de jejum, ou seja lá quanto sacrifício fazer para se aproximar de Deus. Ele disse: não é necessário 40 dias de jejum para se aproximar de Deus. Basta você ser sincero e dobrar os seus joelhos e abrir os seus lábios e orar com o coração. Deus te ouvirá e você será capaz de sentir a presença dele, mesmo sem palavras, ele disse, porque Deus ouve mais alto os nossos pensamentos do que as nossas próprias palavras. Sabemos, irmãos, que o tempo em que estamos vivendo é um tempo bem difícil para viver uma vida consagrada. É um tempo bem difícil para nós dobrarmos os joelhos e orar a Deus. É um tempo difícil para nós tirar um dia da semana e jejuar. É um tempo difícil para nós tirarmos o tempo para ler a Bíblia. Esses dias postaram ali no grupo da família, nós temos um grupo, eu acho que vocês já viram esse vídeo de Billy Graham falando sobre o tempo. Quantos assistiram esse vídeo? Quantos assistiram esse vídeo? Um vídeo muito bom, eu vi ele falando a respeito do tempo, e ele disse que o homem construiu toda a tecnologia que nós temos hoje para ter mais tempo. Mas hoje temos menos tempo do que antes de construir essas tecnologias. Construíram coisas para nós ter tempo, mas infelizmente estamos com menos tempo do que tínhamos antes. E é um tempo de pressão, onde o diabo ele quer nos pressionar com problemas, nos pressionar com enfermidade, nos pressionar com trabalho. Isso você vai ver que o que nós estamos vivendo hoje é a sombra do Antigo Testamento, quando o faraó começou a colocar cada vez mais trabalho no povo, aumentar os trabalhos, aumentar os afazeres, e é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. É isso, correto, irmãos? É isso que estamos vivendo. E quanto mais trabalho nós temos, mais materiais nós construímos, mas também mais impostos nós estamos pagando. E quanto mais impostos está surgindo, mais trabalho nós temos que ter para pagar. Quanto mais bens materiais nós temos, mais gasto nós temos que
mais dinheiro nós temos que ganhar para poder manter. O profeta chega a dizer em uma mensagem, eu creio que é Provérbios que disse, que enquanto nós não temos dinheiro ou casa, nós deitamos a cabeça na nossa cama, deitamos sem se preocupar. Mas quanto mais nós ganhamos, mais preocupação nós adquirimos. Porque nós temos que pensar como que vamos pagar o carro novo, como que vamos pagar a casa, como que vamos pagar os boletos dos móveis novos, como que vamos pagar isso e como que vamos pagar aquilo. Mais preocupação nós adquirimos. Mas existe um lugar para nós largarmos a nossa pressão, disse o profeta, deixando escapar a pressão. Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 18, torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e ele ficará seguro. Nós podemos vir à igreja, nós podemos ir em qualquer outro lugar, mas há um nome que nós proclamamos, há um nome que nós chamamos por ele, e ele está ali, a nossa pressão é largada naquela torre forte, e o justo que fica ali naquela torre estará seguro, amém? Jejum, uma coisa difícil nos nossos dias, é o tal do jejum. Eu comecei a jejuar, e eu desde os meus 13 anos eu tomo chimarrão. Então se eu não tomar chimarrão 24 horas, nem precisa dar 24 horas. Se der 12 horas mais ou menos, já começa uma dor de cabeça. Porque o meu organismo se tornou dependente da cafeína que tem na erva do chimarrão. Então, quando eu comecei a jejuar, aquela dor de cabeça começou a cada vez mais forte. E realmente o jejum, ele é um sacrifício. Você está sacrificando o corpo para que o teu espírito possa ficar vivificado, mais sensível ao Espírito Santo. Mateus, esta escritura que nós lemos, ele nos diz, aquele que ouve estas minhas palavras e crê e as pratica, porque quando você crê, você pratica. Porque a pessoa diz que tem fé e não tem obra, a Bíblia diz, Tiago disse que é uma fé morta. Se você professa que crer na palavra, se a pessoa professa que crer na mensagem, e não tem obras para aquilo, então é uma fé morta. Não tem nada. Não tem como provar, né? Então, para você crer, você tem que mostrar as obras. E estas escrituras que nós lemos, capítulo 7 de Tiago, ou de Lucas, de Mateus, versículo 24, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Efésios 2, verso 19 ou verso 20, você vai ver que Paulo disse assim, e já não sois mais forasteiros e nem estrangeiros, mas você é cidadão de alguma coisa, irmão. Mas cidadão dos santos e da família de Deus. Nós não estamos edificados sobre a tabernáculo Erechim. Você não está edificado sobre o pastor Ariel. Você não está edificado sobre essas cadeiras azuis e sobre esse piso, sobre esse templo. Mas você está edificado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o próprio apóstolo Paulo disse, se você é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos falo são mandamentos do Senhor. Quero falar um pouquinho sobre esta construção. A construção material e a construção espiritual. Edifício material e edifício espiritual. Toda casa que é construída, posso falar bem sobre isso, talvez não com tanta eloquência, mas com simplicidade tenho experiência nessa área. Construí casa há muito tempo.
E se você construir uma casa sobre qualquer tipo de alicerce, antes de você cobrir esta casa, ela já estará cheia de rachaduras, cheia de defeito. E você nem termina a casa, já vai ter que reformar. E oxalá der tempo de você entrar na casa se ela não cair. Por isso que cada casa, cada edifício que é construído no material, no parte do construtor, é preciso um projeto. Para aquele projeto é preciso um engenheiro. Aquele engenheiro, ele tem a capacidade de tirar da mente aquele edifício que está aqui e colocar no papel e trazer para o mestre de obra. E o mestre de obra tem a capacidade de desvendar do papel e trazer realmente a existência. Ele tem o poder, vamos dizer assim, de trazer do papel aquelas medidas, aqueles desenhos, tudo aquilo que está ali para exercer, para executar. Ele tem este poder para tirar do papel e então trazer à prática. E se aquele mestre de obra, ele não tem uma capacidade de seguir o projeto, ele não será apto para construir um edifício. Se ele quiser mudar as medidas, mudar as ferragens, mudar a estrutura, por certo, aquela estrutura irá trazer problema futuramente, porque o engenheiro que a desenhou já trazendo as medidas e a capacidade do que aqueles pilares, aquelas vigas podem sustentar. E quando esse mestre de obra começa a exercer sua função, ele tem que ter certeza que aquele solo onde ele está firmando aquela base está firme o suficiente para receber todas as toneladas que aquele edifício vai ter para sustentá-lo. Ou seja, se ele simplesmente faz um buraquinho ali e joga um concretinho e quer construir um baita edifício numa basezinha de apenas alguns carinhos de concreto, você sabe que aquele edifício não irá muito longe. A primeira enxurrada que dá, o primeiro temporal com águas que virão, com enchentes que virão, descobrirá aquela base e aquela casa começará a ter problemas. Você sabe que quando você faz uma base superficial, a primeira enchente que dá, ela tira aquela terra de cima e começa a aparecer então a base. Por isso que o mestre de obra, ele tem que cavar até achar a rocha, o chão firme, para que então ele comece a aplicar o que o engenheiro desenhou. Começa a aplicar os desenhos, começa a aplicar a ferragem, começa a aplicar o traço do concreto, o traço da brita, o traço da areia e assim por diante. Vocês sabem, né? Tem muitos construtores aqui que poderiam falar disso melhor do que eu. Mas é por isso que a nossa casa espiritual, ela não pode ser construída em bases superficiais. É por isso que a nossa casa, ela não pode ser apenas cavadinha um pouquinho e colocada ali os materiais que é aplicado numa obra. Porque o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira tempestade com chuvas torrenciais, aparecerá a nossa base e a nossa casa terá problemas no futuro. Por isso que a nossa vida espiritual, o nosso edifício espiritual, irmãos, eles não podem ser edificados só sobre vir aos cultos. Ele não pode ser edificado só sobre você dizer ou professar ter a fé cristã e crer numa mensagem. Esta base é fraca, porque a Bíblia diz que o diabo também crê e ele estremece. Esta base é fraca. O primeiro problema, a primeira dificuldade, as bases vão aparecer, as rachaduras vão aparecer, e aí, depois de pronto, a única solução que tem é desmanchar tudo e fazer de novo, ou senão você vai viver uma vida inteira tapando buraco, tapando rachaduras que apareceram. Por quê? Porque a base é fraca. O fundamento que foi feito foi fraco.
E agora as rachaduras começam a aparecer e a pessoa quer ir lá para... Até tem uma massa chamada tapa-tudo, mas na verdade não tapa tudo. Porque quando você passa aquele tapa-tudo, a primeira mão de tinta aparece tudo. Aparece tudo. Aparece tudo onde você passou o tapa-tudo. Você tapou os trincos, mas ficou aquela mancha feia na parede. E quantos já passaram por prédios aí que estão recheados de tapa-tudo? Porque foi a própria vibração da terra, ela cria aqueles trincos, aquelas rachaduras, porque a terra está pesada hoje. Ela cria aquilo lá. E então os pintores, para dar uma tapeada, que nem é do ditado, vão lá e fica um capricho. Para quem não entende, fica a mil maravilhas, mas para quem tem um olho biônico, né, já vê lá onde estão os defeitos da coisa. Veja, então a nossa fé, a nossa estrutura espiritual, a estrutura da igreja, ela não pode estar edificada só sobre os sábados e domingos. Ela não pode estar edificada só sobre o sentimentalismo, que nós falamos domingo. Ela não pode estar edificada só sobre vir aos cultos e cantar um bom louvor, e se alegrar, e pular, e falar em línguas, e profetizar. Não, ela não pode ser baseada só nisto. Apesar que isto faz parte do edifício, faz parte do material que vai na construção. Por isso que o jejum, a oração e a leitura e a vigilância fazem parte deste edifício. Fazem parte desse projeto que Deus projetou para edificar um corpo. Um corpo ao qual ele possa vir e habitar nesse corpo. Agora, nós falamos aqui, eu vou morar. Vamos morar nesse edifício. Vamos colocar aí 10 pás de areia e meia colher de cimento. Que tipo de massa você terá ali? Ela pode até dar liga, pode até grudar, mas vou te dizer uma coisa, você passa o dedo, aquela massa está fraca, vai riscar a parede. Aquele concreto está fraco, logo a umidade pega, vai começar a esfarelar. Eu preciso seguir o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que então o meu edifício espiritual seja capacitado, não para receber uma religião, não para receber um credo, mas para receber o Espírito Santo. E nós não podemos receber o Espírito Santo apenas com uma vida, deixa-me dizer assim, uma vida acomodada. Nós não podemos cavar um pouquinho na oração, e um pouquinho no jejum, e um pouquinho na leitura, e um pouquinho na vigilância, e querer que o Espírito Santo venha e more. Não, nós precisamos ter uma vida edificada com estes 4 pilares. A vigilância, o jejum, a oração e a leitura. É a mesma coisa você fazer todas essas paredes sem pilar. Quem aí é construtor sabe que se você construir uma parede acima de 4 metros, não é isso, irmão Mateus? Acima de 4 metros, sem um pilar, você dá um tapa nela, ela cai. Ela não tem onde se firmar, ela não tem onde se posicionar segura, porque o que segura é aquela estrutura de ferragem junto com o concreto que segura aquelas paredes. Só o tijolo não segura. Precisa do concreto, precisa das ferragens. E eles estando juntos formam o quê? Essa estrutura que nós vemos aí. Agora, jejum. Deixa eu adiantar aqui. Jejum. O que é jejum, irmão? Muitas pessoas, eu sei que vocês sabem disso, melhor do que eu, mas sempre é bom vos falar-vos das coisas de Deus. O jejum, ele mortifica a carne, é o que Paulo fala, né? Para que o nosso espírito seja vivificado. O que você está fazendo com o jejum? Você está mortificando os teus desejos. Aquele desejo que você tem de
posso ser bem claro aqui, né, irmãos? É estilo gaúcho. Aquele desejo de você ter de comer, de beber toda hora, de estar ali fazendo uma coisa ou outra, aquilo lá e aquilo ali. E você está sacrificando aquilo e tirando aquele desejo do teu corpo para que então o teu espírito seja vivificado. Agora, uma pessoa não pode tirar esse tempo de jejum deitado o tempo todo. Você não está sacrificando o teu corpo. Eu não estou sacrificando o meu corpo. Na verdade, se eu ficar sem comer deitado, eu não estou fazendo nada. Eu não estou sacrificando nada. Mas agora, a partir do momento em que eu tiro este momento para me sacrificar, para, vamos dizer assim, me sacrificar para que o meu espírito seja fortificado, eu estou colocando material na obra. Estou colocando material nesse fundamento que tem. Oração. O que é oração? Muitos dizem que oração é um canal que você tem com Deus aberto, e é correto. Um canal é falar com Deus, é ter uma intimidade com Deus, é ter um acesso a Deus. Mas qual é o trabalho da oração? A oração é você aproximar o teu espírito. É uma aproximação que você tem com o Espírito Santo e o teu espírito. Entenderam, irmãos? É por isso que o profeta disse que a oração verdadeira, ela muda a mente de Deus. Ela muda os quadros, muda as coisas antes dela acontecer. Se você dobrar os teus joelhos e orar a Deus, Deus pode intervir do céu através daquela oração sincera e pode mudar coisas que iriam acontecer lá no futuro. Nós temos testemunho aqui da irmã Ana, que veio na fila de oração e ela nem sabia que tinha aquilo, mas através da oração, Deus mudou o quadro. Amém? Deus muda o quadro de um filho, Deus muda o quadro de uma esposa, Deus muda o quadro de um esposo através da oração de uma mulher, de uma esposa, de uma mãe, de um pai que está orando. Talvez aquela pessoa, aquele jovem iria lá se acidentar, iria fazer alguma coisa, o diabo tinha armado uma cilada para ela lá ou para ele lá, e a oração daquela mãe mudou o destino daquele jovem. Amém? Então, a oração, ela muda o quadro, e é você, o teu espírito entrando em contato com o Espírito Santo. O que é leitura? Agora, a leitura é quando nós nos aproximamos da natureza de Deus. Veja, quando nós conhecemos a natureza de Deus. Por exemplo, se você vai orar e não tem leitura, você não sabe o que vai pedir. Você não sabe o que vai orar, porque você não sabe a natureza de Deus. Entende o que eu estou falando, irmãos? Quando você não conhece a natureza de Deus, quando a pessoa não conhece a natureza de Deus, ela ora a Deus pedindo para Deus abençoar um trabalho onde ela vai usar uma calça ou vai usar roupas que vai contra a palavra de Deus. Isto é porque ela não conhece a natureza divina. E quando oramos, nós temos o jejum, bem, a oração está bem, mas necessitamos da leitura também, porque sem a leitura você pede para Deus abençoar uma coisa que está amaldiçoada. Faz como Jeosafá fez, não orou e não buscou nas leis e nos profetas, porque se ele lesse, ele saberia que Acabe estava condenado à morte. Estava amaldiçoado por Elias. Se ele fosse ler, ele por certo teria em sua consciência e diria, não, este foi amaldiçoado, como eu vou andar com uma coisa amaldiçoada se Deus amaldiçoou? E o diabo não pode abençoar uma coisa que está amaldiçoada, mas também não pode não pode amaldiçoar uma coisa que está abençoada. Ele não pode fazer isso. Então, se Acabe, ou melhor, se Josafá orasse
e lesse, ele saberia o que pedir. E o profeta disse na mensagem, os ungidos dos últimos dias, ou essa última que nós lemos, demonologia, ele disse, se Jeosafá orasse antes. Mas eles não buscaram a Deus, eles não oraram, eles não se aproximaram para ver se aquela era a perfeita vontade de Deus. A oração é essencial, a oração muda o quadro, irmãos. Nós muitas vezes, o nosso corpo não deixa, a canseira não deixa, o cansaço não deixa nós termos este momento. Diga que isso é mentira, é verdade, irmãos. Nós temos que admitir para nós mesmos que muitas vezes nós temos o desejo, aquilo está pulsando de nós buscarmos, de nós orarmos. Vai dizer que isso não é verdade? É verdade, está no nosso coração. Quando a tardinha baixa, parece que eu vejo Deus descendo falando com Adão. Assim é com nós, Deus deseja ter um companheirismo. Então nós temos aquele desejo ardendo em nossos corações de falar com o Pai, de falar com o nosso Criador, mas às vezes aquela canseira não deixa, às vezes aquele problema não deixa, às vezes a dificuldade da vida não deixa, e nós vamos deixando passar aquilo, deixando passar aquele desejo. Mas não é porque nós não queremos, é porque é a própria opressão que nós estamos vivendo que está fazendo nós se distanciar disto tudo. Você deita na cama, você ora a Deus e diz, Senhor, e ora ali, faz a sua oração. Mas sabe, às vezes Deus quer um pouquinho mais daquilo. Deus quer um sacrifício um pouquinho maior, porque a Bíblia diz, aquele que se esforça, dele se apodera. E se não haver um esforço da nossa parte, irmão, se não haver um esforço, um pequeno esforço da nossa parte, nós vamos passar inconscientemente, vamos deixar de falar com Deus, vamos deixar de ter um companheirismo com Deus, e a nossa vida espiritual, o nosso edifício espiritual vai se tornar de materiais fracos, de bases fracas. E aí quando a enfermidade vem, quando a doença vem, quando o câncer começa a comer a garganta, quando o câncer começa a comer o estômago, quando a enfermidade avança, quando a depressão chega, nós não temos base suficiente para suportar aquela enchente que está passando. Mas quando temos base suficiente e cavamos na oração, e cavamos no jejum, e cavamos na leitura, aí pode passar enchente, pode dar chuva de pedra, pode vir o que vier, ventos, águas, não destruirá aquela casa, porque ela está edificada sobre a rocha. Amém? Vigilância, também precisamos deste pilar na nossa vida espiritual. Vigilância, o que é vigiar? Vigiar é você estar consciente dos passos do inimigo. O diabo não vai se apresentar para você com um diabo de chifre, uma serpente rabuda e uma orelhuda, e seja lá com lábios vermelhos, com chifre. Não. Estar ciente do inimigo, estar consciente dos passos do inimigo, às vezes é numa palavra proferida pela esposa, pelo esposo, pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pelo patrão, pelo funcionário. Estar consciente destes passos do inimigo, que muitas vezes nós pecamos por não vigiar. E vou dizer mais, e quando não vigiamos, irmãos, damos espaço para um espírito maligno entrar. E quando esse espírito entra, às vezes nem damos, vamos dizer assim, nem sentimos quando aquele espírito entra. Aí daqui a pouco, veja bem, por falta de vigiar, por falta de ler, por falta de orar, por falta de se consagrar, de jejuar,
damos espaço a um espírito, e aquele espírito vem, nós não sabemos quando ele entra, mas começamos a murmurar. E começamos a murmurar. Hoje o culto não estava bom. Hoje isso não estava bom. Aquela palavra foi forte demais. Aquela coisa foi forte demais. E começamos a murmurar. E a murmuração traz diante de Deus ira. Deus fica irado com a murmuração. Porque Deus ficou irado com a murmuração do povo de Israel. E ele chegou a dizer a Moisés: o povo murmura contra mim, Moisés. E o povo nem estava murmurando, falando de Deus. O povo estava murmurando de Moisés. E Deus disse a Moisés: o povo murmura contra mim, Moisés. E nós não damos conta disso. Não vigiamos, não estamos atentos ao passo do inimigo. Muitas vezes não estamos conscientes de que o diabo pode usar uma mulher para destruir o lar. Pode usar um homem para destruir o lar. Porque não estamos conscientes. Porque não estamos em contato. Porque não temos aquele momento de oração. Não estamos conscientes. Muitas vezes oramos a Deus para Deus destruir tal coisa. E como eu disse um dia aqui, na mensagem pré-julgamento, se você puder escutar de novo, escute, pré-julgamento. Pré-julgamos uma pessoa, pré-julgamos alguém, sem saber que atrás daquele filho que pré-julgamos, aquele filho está viciado em droga, viciado em cigarro, viciado em bebida, está na prostituição, aquela filha está acabada. E nós dizemos: essa aí não tem mais jeito. Isso aí tem que ir para o inferno mesmo. Olha o estado dessa pessoa. Olha o estado desse homem. Olha o estado daquela mulher. Isso aí está condenado. Mas diz o profeta que nós não viemos para sermos juízes. Não podemos julgar a nós mesmos para não sermos julgados com o mundo. É o que a Bíblia diz. Coríntios 11. Não podemos julgar para não sermos julgados com o mundo. Porém, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí dizemos: não, aquela lá não tem jeito. Podem terá. Vivo mesmo. Só que nós temos que ter consciência de que aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, tem alguém ali intercedendo por eles. Aquele jovem ou aquela jovem tem uma mãe, todas as madrugadas, levanta às 3 horas da manhã, e está lá, lágrimas estão rolando. Coração de uma mãe, você sabe, a oração de um justo tem muitos seus efeitos, a Bíblia diz. E lá está uma mãe orando, e Deus se levanta do seu trono, disse o profeta, quando uma mãe se ajoelha para ouvir a oração. E Deus ouvindo a oração de uma mãe, e o Ariel aqui na terra julgando. Isso belisca a nossa consciência, irmãos. Deus ouvindo a oração de um pai, de uma esposa, de um esposo, e o Ariel aqui na terra julgando. O que eu faço quando eu estou julgando essa pessoa? Estou desmerecendo, desvalorizando o poder do sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia diz, o sangue que nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E foi o sangue de Jesus Cristo que me purificou, que te purificou. E veja, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena tinham espíritos totalmente diferentes. Maria era uma mulher santa, porque o anjo, quando se apresentou a ela, disse: salve agraciada, bendita és entre as mulheres. Foi achado graça em ti. Foi isso que o anjo falou? Uma mulher santa, virgem pura.
Outra vez Deus se encontra com uma mulher prostituta, vai lá saber quantos homens haviam deitado com ela, quantas boates ela não frequentou, quantos cigarros não fumou, quantas bebidas não tomou, mas lá estava ela beijando aos pés de Jesus. E temos que cuidar para um espírito fariseu não nos atingir. Porque tinha um fariseu do lado, olhou para ele e disse: se esse for a profeta, bem saberia quem lhe tocou, porque é uma mulher de má fama. Em outras palavras, uma prostituta. Jesus, sendo a palavra encarnada de Hebreus 4:12, podia discernir os pensamentos e as intenções do coração, olhou para Simão e disse: vês tu esta mulher? Sim, claro que vê. Havia um credor e tal, vocês sabem a história. Um devia 50, o outro devia 500. Mandando tal. Qual desses você acha que ficaria? Vamos falar nossas palavras. Qual desses você acha que ficou mais feliz? Claro, aquele a quem mais foi perdoado. Foi o que mais amou. Jesus não disse assim para ele: ó, essa aqui era a prostituta. Não, ele disse assim: ó, vês tu esta mulher? Porque da vida dela ele já sabia. Simão já sabia da vida daquela mulher. Vês tu esta mulher? Por isso eu digo que os seus muitos pecados foram perdoados. Porque ela muito me amou. Vou dizer uma coisa, irmão: a pessoa que mais ama o Senhor é porque ela foi mais perdoada. Aquela pessoa que saiu lá do lamaçal, que saiu lá do fundo do pecado, quando você vê ela louvando a Deus, você vai ver nos lábios um louvor sincero. Você vai ver choro, lágrimas no rosto. Por quê? Porque ela sabe de onde Deus a tirou. E eu louvo a Deus porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu dou graças a Deus por Ele ter me perdoado, por Ele ter perdoado você. Por isso não quero agir como um fariseu, de vendo um pecador muitas vezes beijando os pés de Jesus, achando graça, sendo perdoado, e eu dizendo: oxalá, nunca haja em nós um espírito de fariseu. Mas para não agir isso, para não acontecer isso, tenha uma vida de comunhão com Cristo. Tenha uma vida consagrada com Cristo. Precisamos de mais oração. Precisamos de mais jejuns. Tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ore, jejue, até que esse demônio saia da tua vida. Porque nós não queremos fazer a coisa errada, ou queremos? Não queremos, irmãos. É o que Paulo disse: quando quero fazer o bem e o mal está comigo. Nós não queremos, e se nós vivermos aqui nesta terra 300 anos, esses 300 anos estaremos lutando contra a nossa carne, porque a carne é pegajosa, ela se apega com as coisas erradas. Somos pecadores por natureza, não foi isso que Paulo falou? Nascemos em pecado. Destituídos fomos da glória de Deus. Somos pecadores por natureza, mas se nós ficar impregnado aí nesse pensamento, sou pecador por natureza, nós nunca vamos adquirir o Espírito Santo, porque não há esforço nenhum. Se nós passar a vida inteira só cavocando e largar alguns pilares ali e querer morar dentro, como é que vai ser essa casa? Nós não podemos viver só de feijão, não podemos viver só de arroz, não podemos viver só de carne, por mais que seja bom, mas você não vive só disso, eu não vivo só disso. Nós precisamos nos alimentar das vitaminas de Deus, e as vitaminas é oração, é jejum, é uma leitura na palavra, é aquela vigilância no teu trabalho. Vigiar quando o diabo usa
essas redes sociais. Vigia, irmão, vigia, igreja. Essas redes sociais podem matar o teu caráter, mesmo você tendo um bom caráter, mas as redes sociais matam esses caráter. Essas influências, essas fotos, esses vídeos, vigia. Essas redes sociais são boas, muito boas, se elas forem bem usadas. Mas se elas não forem bem usadas, irmãos, você pode vir aqui derramar um balde de lágrimas, mas o profeta disse, as tuas obras falam mais alto. O teu testemunho fala mais alto do que as palavras. A vigilância, a oração, vamos nos consagrar a Deus, vamos nos separar. Precisamos da presença de Deus. Porque é como aquele homem que, se você só orar e não ler a palavra, você tem o fundo, você tem o cheque e o fundo, mas não sabe assinar o cheque. E se você só lê, você tem o cheque, mas não tem o fundo, sabe assinar o cheque, mas não tem o fundo. Entende? Então, é duas coisas que você tem que levar junto. Muitas vezes a gente tem o cheque e não sabe assinar. Aí um anjo aparece, como apareceu para, me corrijam aí se eu estiver equivocado, Martim Lutero? Foi? Aí Martim Lutero olhou lá, se ele não fosse leitor da palavra, ele teria dito que aquilo era Jesus coroado. Ele começou a olhar os pés, perfeito, a túnica perfeita, a cintura tudo bem, o rosto tudo bem, mas quando ele olhou na cabeça e viu a coroa, ele disse, opa, meu Jesus não foi coroado ainda. Foi isso que ele falou? Espera aí, a palavra que eu li diz que Jesus não foi coroado ainda, ele será coroado. Então ele discerniu que era Satanás. E nós, sem leitura, o diabo se apresenta como anjo de luz, a Bíblia diz. E se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, se você não tiver conhecimento da mensagem, Pedro disse, 1 Pedro, eu anotei aqui, capítulo 3, versículo 15, disse, esteja apto para responder a respeito da sua fé. No que você crê? Eu creio na mensagem, mas que mensagem? A mensagem do profeta. Mas de onde esse profeta? É o profeta. Não sabe que tem Malaquias 4 para isso, tem Apocalipse 10 e 7 para isso. A pessoa não sabe porque ela não lê. Nós temos um profeta, daí claro, nós vamos ser taxados o quê? Adoradores de um homem. Mas se você lê as escrituras e mostra para a pessoa sem contenda, né? Porque se vai se enfiar em discussão por contenda, então não entre em discussão a respeito da vossa fé. Mas esteja apto para responder a respeito da vossa fé quando lhe perguntarem. Então, você, eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Mateus 28, 19, foi uma ordem que Deus deu, se cumpriu em Atos 2, 38, e assim vai. Você tem que estar apto. Agora, se a pessoa não lê a palavra de Deus, porque leitura é o que Efésios 4, 14 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse é Cristo. E quando você tem o conhecimento da tua Bíblia, você não vai ser levado por nenhum vento de doutrina. Não, porque isso, porque aquilo. Não, a minha Bíblia diz isso. E Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulo disse, se eu, um anjo do céu, veja, um anjo, ele apontou para um anjo, pega uma pessoa sem conhecimento, o anjo se aparece aí, ele se prostra na frente do anjo e diz, esse sim, e sai louvando. E aí o Mombrana diz assim, aí a pessoa sai louvando o diabo achando que é Deus. Dá honra e glória ao diabo achando que é Deus.
Mas não é assim. Se nós, ou um anjo do céu, vir e vos pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. E anátema quer dizer amaldiçoado. Então, irmãos, como eu disse, simples, mas eu creio que foi de grande valia nós colocarmos em prática o que nós ouvimos. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo. Podemos ouvir, reconhecer, mas se nós não agir, de nada nos adianta, né? Mas que possamos agir em cima daquilo que aprendemos, mesmo com simplicidade, mesmo sem muita, como eu disse, sem muita eloquência, mas Deus habita na simplicidade. Coloque em prática isso que você ouviu. Comece a ler a tua Bíblia. Comece a ler as mensagens. E eu digo para você, não é necessário você pegar uma mensagem e ler. Hoje eu vou ler toda essa mensagem. Não. Leia lá 4, 5 parágrafos. Leia, medite, porque Paulo disse, medite nestas coisas, Timóteo, dia e noite. Para que tanto você como os outros que te ouvem sejam salvos. Para que te ajude e ajude aqueles que te ouvem. Quando ele disse isso para Timóteo, nós lemos ali em Timóteo, nós podemos pegar isso para nós. Porque vocês não ouvem só o pastor, mas o teu filho está te ouvindo. Os teus filhos estão te ouvindo. A tua esposa está te ouvindo. Porque Paulo disse, se a mulher tiver alguma coisa a perguntar, interrogue seu marido em casa. Então você tem que ter conteúdo. Tem que ter algo a mostrar. Leia, ore. Vamos levantar de novo os nossos altares domésticos. Começar a orar em casa. Porque, irmãos, está vindo um tempo aí, e já é o tempo, em que pessoas não suportarão a sã doutrina, e amontoarão para si mestres e doutores, tendo comichões nos ouvidos, querendo ouvir conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Não, eu quero ouvir uma mensagem tal, uma mensagem que me anime, que me ajude, autoajuda. Mas o alimento espiritual é esta palavra, esta mensagem. Não saia dos caminhos de Deus. Não deixe qualquer enchente mexer com a tua estrutura de 30, 40 anos de mensagem. Se a tua estrutura está rachando, demule ela e comece de novo. Comece de novo, mas comece certo. Coloque Deus no início e Deus te ajudará até o final. Vamos nos pôr de pé. Incline sua fronte, feche seus olhos. Eu sei que muitas vezes nós, como seres humanos, nós oramos a Deus. E tem certas coisas que nós não queremos fazer e mesmo assim fizemos. Então ore a Deus, comece a colocar-se na presença de Deus, se consagre, jejue, leia a palavra e busque estar próximo de Deus. Não deixe qualquer coisinha te mover das tuas estruturas, mas permaneça na presença de Deus. Vamos orar antes de lermos os pedidos de oração. Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor conhece meu coração, Senhor Deus. Tu és aquele Deus que sonda, que domina, que nos auxilia, Pai, em tudo, Senhor, que nos governa. E nesta noite, Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, podemos ver que não há outro meio, Senhor, de nos aproximar de Ti, se não for, ó Deus, através dos Teus ensinamentos pela palavra. Queremos pedir humildemente, Senhor, que o Senhor nos ajude
Nos ajude a avançar, Senhor, e não retroceder, mas avançar cada dia mais. Ter aquele momento de companheirismo contigo, Pai. Ter aquela leitura da Tua palavra, onde o Senhor nos fala o que há de errado em nós, para nós consertarmos, Senhor. Deus querido, ó Pai, nós queremos mais e mais do Teu Espírito, e só o Senhor sabe o quanto necessitamos mais e mais de Ti, Senhor. Deus, nos dê sabedoria para saber ficar quieto e falar na hora certa, Senhor. Dê-nos sabedoria para ouvir, ó Deus, e não só ouvir, mas agir em cima daquilo que ouvimos, Pai, reconhecendo que isto é correto. Pai, ajuda a Tua igreja a avançar, dá força para o fraco, liberta o oprimido, tira dos nossos corações aquelas cogitações de pensamentos que muitas vezes o diabo lança, Senhor, dizendo a nós o que vamos fazer, Pai. Mas queremos crer na Tua palavra, queremos estar ali naquela torre forte, Pai, correr para ali onde o diabo não tem acesso, onde Satanás não tem lugar, mas aonde o Teu nome tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo. Ó Senhor, dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos vencer este dia mau que se aproxima. Ó Deus, nos marque com o selo de Deus, nos marque com a Tua promessa, Pai. Nos circuncide, ó Pai, o nosso coração, nossos pensamentos, e nos ajuda a caminhar na vereda das Tua justiça, Pai. Pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que todo o Seu nome receba a glória, receba o louvor, receba a adoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos por estes pedidos de oração, Pai, que chegaram até aqui, ó Deus. Por certo, há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai. Irmão Carlos pedindo oração, a irmã Ângela também pedindo oração. Ó Deus, nós oramos que se o diabo pôs uma enfermidade nos Teus filhos, Pai, nós repreendemos todo o poder do mal, toda a enfermidade, ou seja lá o que o diabo tem tentado contra os nossos irmãos, sejam desfeitos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oramos pelo irmão Carlos, oramos pelo irmão Hilário, Senhor, e declaramos nossos irmãos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma ótima noite. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe. Um shalom a todos.